Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Caminho da Sabedoria. Se você gostar de nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei, comentar que tipo de estudo gostaria também de aprender e compartilhar. Muito obrigado e vamos ao estudo. O sonho de José. Os sonhos desempenham um papel fundamental na transmissão da vontade divina, e no caso de José, isso se manifestou através da presença de um mensageiro celestial. Este ser celestial elucidou que a criança que Maria esperava tinha sido concebida pelo Espírito Santo, instruindo José a aceitá-la como sua esposa. A menção ao anjo do Senhor sugere uma possível manifestação divina, enquanto a referência a José como filho de Davi revelou o interesse central de Mateus na nobre linhagem de Jesus. Era imperativo que José reconhecesse a criança como seu filho, estabelecendo assim a conexão de Jesus com a distinta linhagem de Davi. Além disso, o anjo orientou José a nomear a criança como Jesus, uma variação do nome Josué, que significa Deus salvará. O anjo explicou a razão por trás desse nome, declarando, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa revelação certamente surpreendeu não apenas José, mas também toda a comunidade judaica da época. Enquanto esperavam por um Messias davídico que os libertasse do jugo romano como rei, a concepção de um Messias com uma função sacerdotal, incluindo um papel significativo no sacrifício, representava uma compreensão inovadora do papel do Messias, algo que a maioria das pessoas não tinha antecipado. O cumprimento da profecia. Mateus utiliza a fórmula frequentemente citada, indicando o cumprimento de profecias na vida e ministério de Jesus. Embora todos os evangelistas destaquem o cumprimento profético, essa característica é particularmente proeminente em Mateus. Consulte a introdução. A profecia sobre a concepção virginal registrada em Isaías 7,14 foi proferida durante um período em que os reis de Israel e da Síria se uniram na tentativa de conquistar o reino de Judá. Num dos momentos mais sombrios da história de Judá, o profeta Isaías trouxe boas notícias ao rei Acais, predizendo a desolação dos reinos de Israel e da Síria. Quando Acais foi desafiado pelo Senhor a pedir um sinal como confirmação, ele recusou. Isaías então declarou que o próprio Senhor providenciaria um sinal. Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos reis te preocupam será abandonada. O texto hebraico emprega a palavra almab, menina moça, enquanto a versão grega utiliza o termo partenos, virgem. Os tradutores, ao verem que a mulher ainda não estava grávida, interpretaram que ela era virgem. Tanto o texto hebraico como no grego deixam claro que se refere a uma mulher específica. É possível que Isaías estivesse prevendo que a nova esposa do rei engravidaria, cumprindo assim a promessa de um filho. O fato de o sinal ter um significado diferente nos séculos VIII a.C. e depois de Cristo não implica que Mateus distorceu a profecia do Antigo Testamento. Deus tinha planos muito mais amplos do que Isaías ou Acais poderiam conceber. Numerosas interpretações equivocadas, e como consequência, distorções da profecia têm surgido devido à falta de compreensão, por parte dos intérpretes modernos, da natureza da profecia judaica conforme entendida pelos rabinos, Jesus e Mateus. É fundamental adentrarmos nesse tema para apreciar não somente este trecho, mas também as demais declarações de Mateus acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A comunidade judaica possuía uma visão de continuidade histórica, acreditando que as experiências dos patriarcas de Israel, como o Êxodo e a Páscoa, eram verdadeiramente revividas pelos judeus do século I nos lombos de seu pai. Na perspectiva de que Deus continuava a agir de maneira semelhante com seu povo, esses eventos de intervenção e salvação divina eram reencenados ou repetidos na história. Como exemplo, a libertação miraculosa do cativeiro egípcio,
com a abertura do Mar Vermelho, foi seguida séculos depois pela permissão divina para os assírios os levarem cativos como castigo por sua infidelidade. Profetizando sobre o retorno, o profeta Oséias expressou a libertação nos termos da libertação anterior: do Egito chamei a meu filho. Mais tarde, Mateus interpretou o retorno de José, Maria e o menino Jesus do Egito à Terra Santa como mais um cumprimento do Êxodo. A argumentação de Mateus ao afirmar que o nascimento de Jesus cumpre a profecia de Isaías para Acais é profundamente reflexiva. Se o nascimento comum de um bebê já foi considerado um sinal da promessa de salvação de Deus, então, quanto mais extraordinários são os eventos da concepção sobrenatural e o nascimento de Jesus. Se o filho de Acais foi chamado de Emanuel, Deus conosco, que magnitude pode ser atribuída ao Filho de Deus, nascido de mulher, que verdadeiramente encarna o significado de Emanuel? Considerando os padrões recorrentes da intervenção divina ao longo da história da salvação, a conclusão de Mateus de que Isaías encontra seu cumprimento no nascimento de Jesus não é apenas uma estratégia astuta, mas uma compreensão perspicaz da mente do plano de Deus. Para Mateus, o Filho sobrenatural de Maria não é apenas uma resposta a uma profecia, mas representa a consumação e realização de todas as palavras proféticas e ações salvadoras de Deus registradas anteriormente. A sugestão de que a doutrina do nascimento virginal foi uma invenção criativa da Igreja primitiva para dissipar a suposta ilegitimidade da concepção de Jesus carece de fundamento racional. Por que a Igreja primitiva teria elaborado um relato tão extraordinário, que inevitavelmente destacaria detalhes potencialmente inconvenientes sobre a concepção de Jesus? Seria mais sensato ignorar a suposta ilegitimidade e não mencionar o assunto, em vez de criar uma explicação que poderia ofender os judeus e provocar reprovação dos contemporâneos? Nesse contexto, parece mais plausível que o nascimento virginal tenha ocorrido, e somente após esse evento extraordinário, a Igreja primitiva discerniu a conexão profética subjacente. A argumentação de Mateus ao afirmar que o nascimento de Jesus cumpre a profecia de Isaías para Acais é profundamente reflexiva. Se o nascimento comum de um bebê já foi considerado um sinal da promessa de salvação de Deus, então, quanto mais extraordinários são os eventos da concepção sobrenatural e o nascimento de Jesus. Se o filho de Acais foi chamado de Emanuel, Deus conosco, que magnitude pode ser atribuída ao Filho de Deus, nascido de mulher, que verdadeiramente encarna o significado de Emanuel? Considerando os padrões recorrentes da intervenção divina ao longo da história da salvação, a conclusão de Mateus de que Isaías encontra seu cumprimento no nascimento de Jesus não é apenas uma estratégia astuta, mas uma compreensão perspicaz da mente do plano de Deus. Para Mateus, o Filho sobrenatural de Maria não é apenas uma resposta a uma profecia, mas representa a consumação e realização de todas as palavras proféticas e ações salvadoras de Deus registradas anteriormente. A sugestão de que a doutrina do nascimento virginal foi uma invenção criativa da Igreja primitiva para dissipar a suposta ilegitimidade da concepção de Jesus carece de fundamento racional. Por que a Igreja primitiva teria elaborado um relato tão extraordinário, que inevitavelmente destacaria detalhes potencialmente inconvenientes sobre a concepção de Jesus? Seria mais sensato ignorar a suposta ilegitimidade e não mencionar o assunto, em vez de criar uma explicação que poderia ofender os judeus e provocar reprovação dos contemporâneos? Nesse contexto, parece mais plausível que o nascimento virginal tenha ocorrido, e somente após esse evento extraordinário, a Igreja primitiva discerniu a conexão profética subjacente.